E aí, estudar ou não em feriados, né? Essa é uma dúvida de muitos estudantes e querendo ou não, você deve estar pensando que se você está em feriado, será se vale a pena ou não estudar. E hoje eu quero te dar alguma ideia do que é positivo, o que é negativo, se você está no momento de fazer isso ou não, e eu quero conversar sobre isso de estudar ou não em feriados. Se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi gravado ou então no período que ele está sendo gravado, você está vendo ele na época do carnaval. E no carnaval, se você fizer um pouquinho de silêncio assim, você escuta alguma música em algum lugar. Então, isso é realidade para a maioria das pessoas que, independente se estão no centro ou na periferia das cidades, enfim, você vai escutar alguma música em algum momento. E eu quero falar um pouco sobre, será se vale a pena estudar ou não nessa época e como seria esse estudo, como seria todo esse processo, perfeito? Então, se esse tema te interessou, assina a chamada aqui embaixo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, clicando em gostei e preparando para comentar que música que você ouviu agora, que você vai ouvir no carnaval, que você ouviu, dependendo do horário que você está vendo, em que tipo de feriado, enfim, vale para qualquer feriado, perfeito? Então vamos lá, vamos direto para o vídeo. Quando eu pensei em relação a isso, eu tentei dar um passo atrás e voltar para o passado, né? Voltei lá no passado e lembrei das épocas em que alguns feriados, alguns carnavais, eu tinha decidido que eu ia estudar, e outros feriados, outros carnavais, eu tinha decidido que eu não iria estudar. E aqui, na minha percepção hoje, a grande diferença em valer a pena ou não você tirar o seu estudo num feriado é partindo do pressuposto que, na verdade, onde é que sua mente está nesse momento? Porque assim, não adianta de nada você querer estudar em feriado, sendo que isso você está se corroendo, está se remoendo, está com a mente lá no momento do feriado, lá pensando em tudo que você vai fazer lá no carnaval. E aí quando você começa os estudos, decide que vai ficar porque é um sacrifício, você quer lutar pelo seu objetivo, e aí o que acontece? Você vai rolando lá no Instagram, vai vendo, e aquele negócio, sua cabeça está totalmente naquele local que você queria estar, totalmente naquele ambiente, totalmente fazendo as coisas que você queria estar fazendo, e aí você não consegue produzir. E aí o que acontece, né? Você não rendeu, você não conseguiu um bom rendimento nesse período do feriado. Isso acontece muito. Então, a primeira coisa para você avaliar se vale a pena ou não pegar esse tempo, pegar esse período que, querendo ou não, é um tempo mais interessante, né? Um tempo onde você pode conseguir um pouco mais de intensidade, conseguir meio que recuperar alguma coisa ali ou outra aqui. Então, quanto que isso vale a pena? Vale a pena quando a tua mente está super tranquila com a oportunidade de fazer isso. Porque se você está pensando demais em, eu vou estar perdendo se eu não estiver lá nesse ambiente, por quê? Porque eu estou fazendo um sacrifício, se isso é pesado para você, provavelmente isso não vai valer tanto a pena. Você vai tentar estudar, sua cabeça vai estar em outro lugar e você não vai conseguir. Então, se você quer ficar tranquilo consigo mesmo, tente ter consistência nos estudos, faça com que o dia a dia de estudante seja tranquilo e vá curtir o seu feriado, vá curtir com sua família, com seus amigos, vai fazer o que você está se sentindo melhor naquele momento. Mas se você realmente tá com uma situação tranquila, poxa, é uma oportunidade interessante, eu vou me sentir bem fazendo isso, porque, cara, eu entendo que esse período não é todo o tempo que a gente tem, então eu vou sim estudar. Agora eu vou falar para essas pessoas que estão tranquilas e tudo mais. A vantagem de você fazer isso num feriado é que isso gera muita memória emocional. O fato de você simplesmente dizer assim, eu fiquei estudando no carnaval, eu fiquei estudando na Páscoa, eu fiquei estudando no dia de finados, enfim, quando você fala isso, meio que sua mente entende que aquilo ali é um ponto de memorização, é um gatilho mental para você lembrar que fez aquilo. E no momento que você ativa esse gatilho mental, o que acontece? Você simplesmente lembra do que você estudou. Então, a grande vantagem de quem está nesse processo de estudo, num período de feriado, o que acontece? Você consegue ativar essa memória mais fácil, você consegue acessar esse conhecimento que você fez, vale a pena, né? Você botou lá quente e tudo mais, com mais facilidade. Então, existe uma memória emocional por trás do estudo em feriado, vamos dizer assim, que geralmente as pessoas não conseguem tanto aplicar no dia a dia, que também é possível. Mas eu quero falar para vocês que é bem mais intuitivo você acabar meio que pegando esse período de um feriado, uma oportunidade para você traçar um objetivo específico, e aquilo, com o tempo, você vai estar fazendo, você vai estar produzindo, sua mente está tranquila em relação ao local que você está, o que você está fazendo,
E aí, lá na frente você lembra, cara, no carnaval eu aprendi isso, isso e aquilo. Eu consegui resolver tantas e tantas questões. Eu consegui organizar minha vida, montar um planejamento mais interessante. E isso fica numa memória muito mais profunda, uma memória muito mais emotiva e que te faz lembrar desse período da tua época. Eu falo isso também, tanto pela parte validada, né, científica, que memória emocional, ela aprofunda um pouco mais, você lembra com mais riqueza de detalhes, tanto pela experiência pessoal. Por quê? Porque teve uma época que eu decidi que eu não ia pro carnaval. Por exemplo, eu era jovem, eu tinha meus 19, 18 anos. E aí o que acontece? Eu fiquei com a mente inteira no carnaval. Inteira. E eu não consegui produzir absolutamente nada. Então eu não fiz nenhuma coisa, nem outra. Mas teve outro carnaval que eu tava com uma sensação de que eu tinha perdido a oportunidade de ser aprovado no vestibular por um recorte específico de um conteúdo. Eu simplesmente não estava sabendo uma parte de vitaminas e tudo mais, e aí eu decidi que eu ficaria, porque na época era uma prova específica, enfim, tinha umas provas de medicina que eram específicas, e caiu sobre vitaminas e eu não acertei as questões de vitaminas, e eu fiquei com isso na cabeça e eu resolvi que eu tiraria o carnaval para aprender vitaminas de uma vez por todas. E aquilo foi tão impactante para mim, e eu fiz aquilo com tanto foco, com tanta determinação de fazer aquilo dar certo, que simplesmente a minha mente estava no exato local que eu estava praticando o estudo. Não estava preocupado nem com o que estava acontecendo no carnaval. Resultado, até hoje eu lembro de todos os nomes, sobrenomes, função, quando tem pouco, tudo relacionado à vitamina eu lembro. Tanto complexo B quanto A, D, E, K, vitamina C, tudo isso ficou bem na minha cabeça. Inclusive isso me ajudou na minha formação médica e me ajuda até hoje. Saber os nomes, sobrenomes, como é a atuação, o tipo de afinidade, se é com água, se é com gordura. E isso me ajudou muito. E eu lembro disso até hoje. Por quê? Porque tem memória emocional envolvida. Então, caso seja tranquilo para você estar no feriado, faça isso estando no momento do estudo e não pensando em estar em outro lugar. Porque se você fizer isso, você vai acabar não fazendo nenhuma coisa nem outra. E se sua mente está lá, talvez seja um pouco mais recomendado vocês, inclusive, ir para lá. Fazer exatamente o que você está com vontade de fazer agora. Porque assim você meio que reabastece mentalmente para voltar com mais gás. Você meio que fica mais, cara, tranquilo. Eu dei uma relaxada, eu curti um pouco mais. Eu meio que dei uma lavada, fez uma limpeza naquela mente que estava cheia de estresse, estava cheia de muita coisa ali que às vezes o estudo traz. E aí você foi pro carnaval, foi pro feriado que foi, enfim, e conseguiu aliviar um pouco. Enfim, tá percebendo que o importante é você alinhar a vontade que você tem com o momento que você está agora? Isso que vai fazer a completa diferença, beleza? E hoje foi o dia 38 do Desafio 365 Dias. Se isso te ajudou de alguma forma a enxergar se vale a pena ou não estudar em feriados, deixa o teu gostei, compartilha isso com a pessoa que você se importa e assim a gente constrói essa comunidade de estudantes que realmente estão se importando uns com os outros, beleza? Se você ficou até aqui e você é vestibulando de medicina, eu tenho um convite mais que especial. No meu Instagram tem um link lá chamado de arturbatista.com.br que se você clicar, você vai estar tendo a oportunidade, lá tem um espaçozinho para você se cadastrar na lista de espera para quando eu lançar uma próxima aula ao vivo. A próxima aula ao vivo é uma aula onde eu preparo os estudantes para o lançamento de uma nova turma do Estação Medicina. O Estação Medicina é o meu programa de treinamento para vestibulandos de medicina que querem alcançar a aprovação mais rápido pelo Enem. Então, se você se interessa por isso, basta se cadastrar para receber essa aula. A aula é gratuita e aí no fim da aula eu faço o lançamento do curso, mas você pode usufruir gratuitamente de todo o conteúdo da aula que foi preparado com muito carinho. Então, dia 14, quinta-feira agora de março, você vai ter a oportunidade de ter um encontro ao vivo comigo aqui no YouTube para as pessoas que se cadastrarem lá na lista, beleza? Então vai no meu Instagram, clica lá no link que tem, ou então digita arturbatista.com.br, do jeito que está escrito aqui no canal, e aí você se cadastra para receber as orientações, para receber tudo que vai acontecer até lá, enfim, vai ter conteúdo exclusivo também para vocês, eu faço resumos semanais de tudo que eu produzo aqui, e assim a gente vai construindo uma relação mais próxima, beleza? Então fica o meu convite para você, vestibulando de medicina, nós temos um encontro marcado, né? Geralmente é às 20 horas que eu dou essa aula, dia 14, e até lá. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, se inscreva no canal e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.